Como estão os 17 campeões brasileiros e da Libertadores que o Botafogo vendeu, emprestou, negociou? Nesse começo de ano, será que fizemos bons negócios ou maus negócios? Matheus Martins não teve um bom início de temporada, mas internamente no Botafogo ainda se tem muita esperança no retorno do bom futebol do jogador. Além de tudo que rolou na mídia sobre o Botafogo hoje. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão sobre o Botafogo, porque somos o canal que mais posta vídeos, conteúdos, horas somadas de conteúdo sobre o Botafogo no mundo, no YouTube mundial. Então, falou do Botafogo, tá aqui no canal. Então não perca nada se inscrevendo e ativando o sininho, tá? Temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, cabe todos os bolsos, tem para todos os gostos. E você com um valor simbólico de R$ 3 só por mês, é uma merreca, você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um ótimo serviço todos os dias. Sem mais enrolações, bora pro vídeo? E no Botafogo é tempo de trabalho. Então vamos para lá acompanhar como é que estão os treinamentos junto com o André Pessoa, juntinho no CT do clube. Oi, Pessoa, boa tarde para você. Oi, Débora, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O Botafogo treinou pela manhã a terceira atividade sob o comando do técnico Renato Paiva. Ele que ainda vai ter mais 3 semanas cheias de trabalho antes da estreia no Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa contra o Palmeiras no final desse mês. Enquanto isso, a diretoria iniciou conversas para renovar o contrato de um dos destaques desse time, o John. Eleito o melhor goleiro do último Brasileirão e da Libertadores. Clubes da Europa e do Brasil vieram atrás do John, mas ele quer ficar no Botafogo, tem contrato até o fim de 2027 e a ideia da diretoria é ampliar esse vínculo e valorizar o jogador. O Botafogo que não teve nenhum jogador chamado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior. Depois de 3 convocações seguidas com pelo menos um nome na lista, dessa vez o Dorival não chamou ninguém do clube. Eu lembro que o Alex Telles e o Igor Jesus estavam na pré-lista, mas não foram chamados para esses jogos das eliminatórias. O Igor Jesus que tem um gol em 8 partidas nessa temporada com a camisa do Botafogo. Débora? Tá certo então, pessoa. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, querido. Fernandão e Bigode, o povo acha, a Copa do Brasil paga 70 milhões, 70, bem pra caramba. Agora, olha essa tela aí, cresce a tela aí, ferinha. Premiação do Super Mundial. Meu senhor. Quem quer dinheiro? Oi! 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. 3,1 bilhões, valor fixo, dividido entre os 32 clubes em cotas diferentes. Porque o Real Madrid não vai ganhar a mesma coisa que os times do Rio, por exemplo. Real, né? Sim. 2,9 bi, valor dividido pelo desempenho. Quase meio a meio, vai. Quem joga bem, ganha mais. Da cota fixa, os europeus vão ganhar mais, entre 353 a 530 milhões, enquanto nós, sul-americanos, deveremos receber, por participação, entre 60 a 90 milhões por participação. Então, se a Copa do Brasil, Bigode, te dá 70 para ganhar todo mundo, e de volta, e chuva, e sol, e campo ruim, e viagem, e volta, e não dorme, calendário, ali tu sentou, sorriu, pegou o montante e dividiu. Caramba. É muita grana, irmão. E pode melhorar, né? Pode melhorar. Se for avançando, você vai ganhando mais, mas é difícil. Difícil. E a FIFA tinha que ter alguma coisa para adoçar a boquinha das equipes europeias que estavam brigando, estavam reclamando que não podiam participar. Chama o Vaguinho pra mim. Vamos lá, hora de falar do Fogão, Rodrigo Brandão. Muito bem, Zeve, e hoje tivemos mais um dia de treinos lá no Espaço Lunier. Foi o terceiro sob o comando do técnico Renato Paiva, técnico que começou a trabalhar com o grupo de jogadores na terça-feira. De lá para cá foram 3 dias. Hoje o treino aconteceu na parte da manhã e aos poucos ele vai implementando a sua forma de trabalhar, o seu estilo de jogo e vai conhecendo também os atletas. São muitos atletas que ele sequer teve contato, a exceção foi o Gregory, com quem ele trabalhou no Bahia. Então, aos poucos, o Renato Paiva e a sua comissão técnica vai conhecendo e trabalhando com o grupo de jogadores. Falando sobre o amistoso contra o Cruzeiro, esse amistoso que ficou pré-combinado de acontecer
Os dois clubes vêm conversando para determinar aí um dia e o local para a realização desse amistoso. Duas equipes que estão fora dos campeonatos estaduais, mas existe um entrave aí, Zeve. Nem Botafogo, nem Cruzeiro abrem mão de realizar os amistosos em suas cidades. O Cruzeiro quer realizar em Minas Gerais e o Botafogo, claro, quer realizar no seu campo, no Newton Santos, aqui no Rio de Janeiro. E o que isso implica? A equipe que tiver que viajar vai perder um dia de preparação e ainda vai ter despesas com viagem e também de hospedagem. Nenhuma equipe quer ter despesa na realização desse amistoso, então corre-se o risco, inclusive, desse amistoso sequer acontecer. Mas isso não quer dizer também que o Botafogo não vai realizar nenhum outro amistoso com outra equipe. Isso está sendo conversado e em breve a gente vai ter novidades. Falando sobre a renovação de contrato do goleiro John, as partes estão avançadas na negociação, tanto o staff do jogador quanto o clube. O John, que tem 29 anos, tem contrato até o final de 2027 e as partes estudam a renovação por mais um ano. Ou seja, ele ganharia um reajuste salarial para ficar mais um ano até o final de 2028 no Glorioso. Lembrando que o John teve propostas do futebol inglês, do futebol turco e também de alguns clubes da Série A aqui do Brasil. Todas as propostas foram recusadas. O Gregory é outro jogador que também está com conversas adiantadas com a diretoria para estender o seu vínculo. O contrato dele vai até o final de 2026 e a diretoria vem estudando essa ampliação. Gregory também teve propostas do Al Rayyan, clube que hoje é dirigido pelo Arthur Jorge, e também do Atlético Mineiro. As duas propostas também foram recusadas. Valeu, Azevedo? Valeu, tá certo. É o Botafogo se precavendo aí. Chega de perder jogador, né, Gabriel? Pelo amor de Deus, né? Já perdeu uma boa quantidade de atletas. Jogadores como o Gregory e o John formam, em tese, uma base importante. A gente fala muito, né, que o Botafogo perdeu atletas, mas, na verdade, o time titular, ele ficou aí, né, na base. Com exceção do Luiz Henrique e do Almada, o Botafogo conseguiu manter. Apesar do assédio, né, o Gregory principalmente recebeu propostas substanciais, o John também é um cara muito desejado do mercado. E que bom que o Botafogo fez esses movimentos, até porque ficar todo ano reconstruindo o elenco eu acho que não é a melhor opção. Perder jogadores é inevitável no futebol atual, ainda mais quando o Botafogo investe em atletas da qualidade do Luiz Henrique, do Almada. Você vai perder realmente em algum momento, vai acabar negociando. Mas outros precisam ficar para a equipe manter aquele DNA vencedor, aquele DNA de um elenco que foi campeão de 2 títulos importantes no ano passado. E no mais é isso, Azevedo, o Botafogo tem um mês aí. Não tem mais mercado da bola, fechou a janela, vai ter uma janela nacional agora, hein? Você pode contratar jogador do Brasil, mas não acho que o Botafogo vá aparecer como protagonista nessa janela. Não tem jogos oficiais, de repente um amistoso ou outro. Promete ser um mês aí tranquilo pro nosso setorista Rodrigo Brandão. Acho que vai ser um mês mais tranquilo. Se é que dá pra falar em tranquilidade de futebol, daqui a pouco surge alguma coisa. Cara, mas a pior coisa que tem pra setorista é ficar assim, né? Nesse rame que não dá em nada. Se não surge aquele furo. Cara, brincadeira, né? Mas boa sorte aí, Rodrigo Brandão, aí com o César, tem a vantagem. Final de semana livre, não tem jogo. Sem sustos, né? São prós e contras, né? Olha aqui, a rapaziada participando sobre esse planejamento aí do amistoso contra o Cruzeiro. Algumas opiniões, né? O Eduardo já tinha falado anteriormente, ele tá insistindo aqui, não dava pra fazer um ida e volta, como se fosse um mata-mata? Pode ser. Eu acho que o Botafogo vai ter que jogar pelo menos uns 2 a 3 jogos. Vamos botar aí. Tem mais 30 dias até a estreia. Um pouco menos já, né? Pra estreia no Brasileiro. Bota uns 3 jogos aí, um a cada semana. Acho que nem precisa ser contra o Cruzeiro. De repente vai num time de Série B de Brasileiro, né? Agora, tem que ser um time competitivo. Pra ser um amistoso também com um mínimo ali de cara de jogo pra testar realmente a sua equipe. O Diogo tá aqui, olha, mas são burros mesmo. Leva esse jogo pra outro estado. O pessoal é muito amador em gestão de clube. Será que um amistoso chama tanto a atenção assim do torcedor? Até porque hoje o Brasil tem uma overdose de jogos, né, cara? Não sei se é tão assim, vai leva pro outro estado e a galera vai chegar junto, não sei não. Eu também tenho minhas dúvidas, né? Matheus Martins não tem um bom começo de ano no Botafogo, mas internamente há esperança de ser peça importante na temporada. Contratado no mês de 2024, Matheus Martins foi comprado junto à Udinese da Itália por cerca de 10 milhões de euros. Cerca de 60 milhões de reais, contribuindo nos títulos do Brasileirão e da Libertadores, mas ainda não rendeu bem em 25, né, no Botafogo. Titular, o atacante não teve boas partidas na temporada. Ainda assim, segundo o GE, coloca-se esperança no camisa 11 e que ele pode ser uma peça importante no time durante o ano. O ponta tem apenas 21 anos e é tratado como um jogador com bastante futuro.
Em 2024, Matheus Martins ficou marcado pela frase "é tempo de Botafogo". Foi o cara que puxou, né, esse coro na apresentação dele. E pelos 2 gols que fez contra o Flamengo e por converter um pênalti decisivo contra o São Paulo. Fez até o cheirinho contra o Flamengo, né? Então, cara, eu acho que o Matheus Martins não é esse bagre que muitos estão pintando por causa desse início de ano conturbado aí, prejudicado. Todo o elenco foi prejudicado por um começo de ano sem técnico, bagunçado, sem preparação direito. Então, o Matheus Martins não pode ser diferente. Também foi um dos caras que foi prejudicado por essa falta de preparação, falta de esquema tático, bagunça que teve no Botafogo nesses primeiros meses. E eu acho que com um técnico, um bom esquema, uma boa tática, ele tende a se recuperar e voltar a ser um cara importante. Se será titular, eu não sei. Eu acho que não será. Mas tende a voltar a ser um cara importante para o Botafogo. Como estão os 17 campeões brasileiros e da Libertadores que deixaram o Botafogo no começo desse ano? E aí alguns no final do ano passado, né? Aqui um apanhado geral. Gatito Fernandes, ídolo do Botafogo, da história recente do Fogão, foi anunciado como reforço do Cerro Porteño na noite de Natal, de forma surpreendente. O goleiro vem sendo titular do clube que o revelou, classificado para a terceira fase da fase preliminar da Libertadores e já tem 7 jogos, porém cometeu uma falha feia, a derrota para o Sportivo Trinidense. Porém, no último jogo contra o Melgar, pela Libertadores, ele fez defesaças e foi aí um cara que colaborou muito para manter o 1-0 no placar e garantir essa vantagem no próximo jogo. O Cerro Porteño está bem próximo da fase de grupos da Libertadores. E aí o Lucas Barreto, né? Goleiro de 23 anos, quarta opção no gol alvinegro no ano passado, né? Foi para o Atlético Goianiense, mas ainda não foi relacionado para nenhuma partida. Por conta de lesões, Rafael decidiu encerrar a carreira após a temporada 24 e hoje é comentarista da Cazé TV. Adrielson, importantíssimo na reta final do Botafogo, o zagueiro retornou ao Lyon, mas foi emprestado, né, para o Anderlecht da Bélgica. Assumiu a posição titular rapidamente e já tem 10 jogos realizados. O Adrielson não é um cara para nível de Bélgica, né? É um baita zagueiro, isso aí é fato, que ele ia ser titular absoluto lá. Se pá, vira ídolo do time deles lá. Lucas Halter, o zagueiro, começou a temporada no Botafogo, mas teve atuações para esquecer, se tornando vilão na derrota para o Flamengo na semifinal da Supercopa do Brasil. Emprestado ao Vitória, com opção de compra, Halter foi titular em 4 dos 5 jogos do time rubro-negro, tendo inclusive marcado seu primeiro gol no último sábado, na goleada sobre o Atlético de Lagoinhas por 4-0 na semifinal do Campeonato Baiano. Pablo, depois de fazer apenas 2 jogos pelo Botafogo, Pablo retornou ao Flamengo, atuou em 4 partidas no time de garotos e começou o Campeonato Carioca, e vem treinando à parte no elenco principal, enquanto o clube espera por propostas. Marçal, um dos capitães do time, Marçal está de volta ao Botafogo. Ele ainda não foi anunciado, mas já esteve no CT para treinar e assinar um contrato válido até dezembro de 2025. Hugo, quarta opção da lateral do Botafogo na reta final do Brasileirão no ano passado. Hugo também foi emprestado ao Vitória. O lateral foi titular de 6 dos 15 jogos do clube rubro-negro em 25, até aqui, sem gols ou assistências efetuadas. Tchê, o polivalente volante, fechou com o Vasco, já tem 3 assistências em 9 jogos, 7 como titular na equipe cusmaltina. Thiago Almada, o craque, foi emprestado gratuitamente ao Lyon, numa transferência que gerou bastante polêmica na França, por conta do transfer ban aplicado ao clube. Almada tem até aqui 6 jogos, tendo sido titular pela primeira vez no último domingo, na vitória contra o Brest da Ligue 1. Eduardo, experiente meia de 35 anos, Eduardo tem participado ativamente da rotação do Cruzeiro, eliminado nas semifinais do Mineirão. Pela Raposa, são até aqui 9 jogos, 6 como titular e só uma assistência. Oscar Romero, meia paraguaio, foi anunciado de forma surpreendente pelo Internacional nas últimas horas da janela de transferências, na noite da última sexta-feira, 28 de fevereiro. Ele não poderá atuar no Gauchão por conta do prazo de inscrições, só podendo estrear no Brasileirão ou na Libertadores. Luiz Henrique, o Pantera Negra. Luiz Henrique, rei da América, o Pantera Negra, que saudade. Vem participando da intertemporada do Zenit e fez até gol
na vitória sobre o Spartak Moscou por 3-0, que valeu o título da Winline RPL Winter Cup, torneio preparatório que aconteceu nos Emirados Árabes. O campeonato russo volta da pausa de inverno no próximo sábado. O Raio Júnior Santos, herói do título da Libertadores, negociado com o Atlético Mineiro por cerca de 48 milhões, Júnior Santos fez 4 jogos, foi expulso diante do Atlético e não marcou gols até se machucar durante um treinamento. O Raio teve lesão no tendão da panturrilha direita e só deve voltar a jogar em abril. Maior reforço da história do esporte, em valores, o atacante Carlos Alberto começou muito bem a sua trajetória em Recife. O jogador, atacante de 22 anos, tem 3 gols marcados e 2 assistências em 8 partidas. De negativo, a eliminação precoce na Copa do Brasil para o Operário Várzea Grandense. E o nosso Tico-Tico, o Little Tico-Tiquinho, tá chegando a hora, faz o muque aí, rapaziada, máximo respeito para ele. Chegou antes de Neymar e parece que aos poucos está reencontrando o bom futebol. São 10 jogos até aqui pelo Peixe, 8 como titular, com 4 gols e 1 assistência. Uma bela média, uma média de 1 gol a cada 2 jogos e, além disso, assistência, como um bônus. E para fechar, Matheus Nascimento começou a temporada no Botafogo, sendo reserva do time alternativo que iniciou o Carioca. Depende, ele começou como titular e perdeu espaço depois. Acabou sendo emprestado ao Los Angeles Galaxy. Vai entender esse mundo, O cara vai mal e é promovido, porque ele foi para MLS, para onde vários jogadores que são joias da base dos times do Rio acabam indo. Thales Magno, é um deles, Gabriel Peck, etc. E o cara mal tem um baita empresário, esse cara, vai para o Los Angeles Galaxy, com opção de compra e ainda não estreou. Bom, pessoal, e vocês? O que vocês acharam? O Botafogo fez maus negócios em perder esses jogadores, ceder alguns, ou fez bons negócios? Eu, sinceramente, olhando o panorama atual de cada um deles, eu acho que o Botafogo, eu já achava isso na época, não que o negócio inteiro foi ruim, porque veio o Jair, e o Jair é um bom zagueiro, vai deslanchar ainda, tenho certeza disso, no Botafogo. Mas o Tiquinho não era para ser envolvido em troca-troca com o Santos pelo Jair. Pagava esse valor completo pelo Jair e mantinha o Tiquinho, porque o Tiquinho tá mostrando agora que tá lá, metendo gol à beça, abastecido de boas bolas, lá ele vem fazendo seus gols. São 4 gols em 8 jogos. E o Paulistão tem um nível muito mais alto de qualidade do que tem o Cariocão, por exemplo. E nós, até hoje, não temos um reserva pro Igor Jesus. Temos aí o Juan Cruz, aquele Elias Manuel que nem estreou ainda, chegou, mas não estreou. Entendeu? Que nem é um cara pro Botafogo, um cara para ir pro Molenbeek. E aí? Tá vendo? É uma questão que a gente perdeu um bom ativo e não repôs até agora um centroavante à altura de Kim Soares. De resto, nenhum deles faz saudade, não. O Adrielson, claro, faz saudade, mas era um cara que a gente já sabia que teria que voltar para a Europa, porque era só de 6 meses do empréstimo. Era parte do acordo. Agora, jogadores que a gente poderia ter mantido aqui, o Tiquinho Soares, deles todos, foi o que mais me deixou aí um sentimento de que poderia ter ficado e recuperado bom futebol aqui no Botafogo. E não temos uma reposição à altura até hoje para ele. De resto, eu tô de boa com as saídas, E você, o que você achou? Diz aqui nos comentários a sua opinião. E no mais, esse é o vídeo de hoje. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, vários tipos de planos, com um valor simbólico de R$3 só por mês, uma vez só no mês, que ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um ótimo serviço para vocês todos os dias, com muita notícia do Botafogo. Somos o canal que mais posta horas diárias somadas sobre o Botafogo no YouTube mundial. Então dá essa moral pra gente. Tamo junto sempre. Obrigado pela moral, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.